Descobri que tenho um superpoder, fico mais forte quando sonho. Num sonho, beijei a minha chefe, que parecia uma deusa. No dia seguinte, acordei e vi-me ainda mais bonita do que no dia anterior, com um abdômen definido. Então, todas as noites, implorava por um beijo dela nos meus sonhos. O meu charme cada vez mais impressionante atraiu a atenção de inúmeras colegas. Chamou-me ao seu gabinete com um tom severo, o rosto corado. Pode, por favor, parar de pensar em beijar-me? Pode, por favor, parar de chamar a atenção por aqui? 1. Como é que ela soube do meu sonho? 1. Há alguns meses, uma bela diretora juntou-se à nossa empresa. É a deusa por quem sou apaixonada há anos. Do liceu à faculdade, sou secretamente apaixonada por ela há 9 anos. Ela já foi inatingível para mim. Era uma filha do destino, uma flor no cimo da montanha, sempre o centro das atenções. Era brilhante e bonita, jovem e promissora. Todos os adjetivos bonitos do mundo poderiam ser associados a ela. No primeiro dia em que ela entrou na empresa, decidi que a faria apaixonar-se por mim. Claro, só nos meus sonhos. Afinal, ela era a nova diretora e eu, um novo estagiário. Normalmente, mal tinha a oportunidade de a conhecer na empresa. 2. Nos meus sonhos, claro, tinha a palavra final. Nos meus sonhos, eu e a Isabela partilhávamos a cama, inseparáveis. Todas as noites, ela contava-me histórias para adormecer e abraçava-me com força, dizendo boa noite, querido. Os dias passavam silenciosamente. Éramos as pessoas mais queridas uma da outra. Mas depois de ela entrar na nossa empresa, mudou nos meus sonhos. Ela já não gostava de me abraçar com força ou de me chamar querida. Mesmo quando a beijava, ela mantinha-se afastada, com medo que eu a tocasse. Hoje em dia, nem os sonhos são satisfatórios. Fiquei realmente de coração partido. Suspeitei que a Isabela tivesse mudado de ideias nos meus sonhos. Uma noite, assim que entrei no sonho, antes que ela pudesse reagir, num acesso de raiva, agarrei-lhe o rosto e beijei-a com força. Ao vê-la indefesa e desamparada, senti-me como um animal e não consegui suportar. Mas no dia seguinte, quando acordei e me olhei ao espelho, vi que os meus lábios estavam completamente limpos e sem barba por fazer. A borbulha no meu rosto tinha desaparecido magicamente, o meu nariz estava mais direito, as minhas feições mais definidas e a minha aparência tinha disparado. Enquanto me trocava, descobri que tinha 8 novos e poderosos músculos abdominais à volta da minha cintura. Eu tinha uma cintura clássica, de cão. Meu Deus! Um beijo pode realmente ter efeitos tão poderosos. Acho que preciso de beijar mais a Isabela. No meu sonho da noite seguinte, não consegui evitar beijar novamente a Isabela. Embora ela resistisse, afinal, era o meu sonho. Afinal, ela não teve outra alternativa senão aceitar os meus beijos. Segurei-lhe o rosto e beijei-a várias vezes. Isabela parecia perplexa, com os olhos arregalados. Meu Deus, será que ela estava a morrer de medo? Isso seria um pecado grave para mim. Assim, rapidamente peguei na sua mão e prometi. Querida, juro que me vou controlar a partir de agora, ok? Os lábios de Isabela contraíram-se e ela livrou-se da minha mão, rangendo os dentes. É melhor controlar-se. Isso era impossível. Eu apenas disse casualmente. Eu não conseguiria parar tão cedo. Quem me fez gostar dela durante tantos anos? Ela é como uma bela licorice radiata, um toque e fica-se fisgado. 4. No dia seguinte. Quando acordei, estava novamente lindo. A minha miopia ligeira tinha retornado para uma visão de 5.0. A minha altura também tinha aumentado de 180 cm para 187 cm. A este ritmo, eu estaria ao mesmo nível dos maiores astros masculinos da indústria do entretenimento chinesa. Absolutamente perfeito. Nessa noite, continuei os meus esforços, ignorando por completo o olhar atordoado de Isabela enquanto a beijava 100 vezes. No início, ela resistiu, mas depois, talvez percebendo que não estava a resultar, desistiu e deixou-me beijá-la. Senti-me ainda mais à vontade. Quando regressei ao escritório, senti-me como uma brisa primaveril, radiante e revigorada. Endireitei-me e os colegas elogiaram-me por estar bonito. As colegas coraram timidamente. Fiquei tão feliz que aceitei alegremente os olhares de todos ao longo do caminho. Não conseguia sequer começar a descrever o quão bem me senti hoje. O colega ao meu lado não pôde deixar de perguntar se eu tinha ganho a lotaria de $1 milhão. Sorri e disse, uma lotaria de $1 milhão não é nada. Isto é ainda mais emocionante do que ganhar a lotaria. Enquanto eu falava, a Isabela entrou no gabinete. Vestia um elegante vestido branco, os seus olhos eram frios e calmos. Ao passar por mim, ela olhou-me sutilmente. Sorri, com os dentes bem esticados, entusiasmado. Diretora Isabela, bom dia. Os lábios de Isabela contraíram-se e, com uma expressão carrancuda, subiu para o segundo andar do escritório. Ainda consigo distinguir entre sonhos e realidade. Na realidade, não vou passar a linha. Eu só queria fazer o meu trabalho com consciência e diligência.
Mas descobri que a Isabela sonhava comigo todas as noites, e era o mesmo sonho. No escritório, várias colegas de outros departamentos estavam curadas à minha frente, tendo vindo até aqui para me trazer fruta e snacks. Os colegas homens do departamento também me pediam conselhos. Javier, como é que de repente cresceste tanto? Podes ensinar ao Rodrigo como é que eu cheguei aos 1,70 metros. Tenho 1,67 metros e a tua cunhada quase fica enojada com a minha altura. Pois, também podes ensinar ao Miguel. Como é que te exercitas? Os teus músculos dos braços. Este abdômen. É simplesmente perfeito. Se eu tivesse as tuas capacidades, conseguiria encantar muitas raparigas. Trabalhamos os dois no escritório e ficamos acordados até tarde, então por que é que estou coberta de cicatrizes de acne e borbulhas? Eu nem sou assim tão velha, mas tu tens um cabelo tão grosso e uma pele tão macia e suave. Javier, tens algum segredo que não contes ao António? A cada um destes, eu respondia sempre, por amor. O namoro é a melhor forma de tratamento de beleza para os homens. Sonhar não é exceção. Muitos outros homens e mulheres vieram consultar-me, e fiquei impressionada. Depois de todos saírem, levantei a cabeça, cansada, apanhada de surpresa pelo olhar de Isabela, que estava parada no segundo andar. A sua expressão era calma, mas os seus olhos estavam em chamas. Os seus encantadores e brilhantes olhos cor de flor de pessegueiro eram cativantemente belos. O meu coração estremeceu e baixei a cabeça, culpada. Mas o olhar do segundo andar não vacilou. Passado um momento, pensei novamente. A Isabela deve ter visto tudo claramente. Oh, não. Ela pode pensar que estou a perturbar a aparência do escritório e a fomentar uma atmosfera competitiva, e vai despedir-me. O pensamento deixou-me imediatamente inquieta. Gostava de ter sabido que chegaria ao escritório com uma aparência tão maltrapilha. Durante a minha sesta, sonhei com a Isabela novamente. Ela sentou-se obedientemente à minha frente. Vê-la animou o meu humor, e tive vontade de puxá-la para um beijo. Mas ela não se mexeu, as suas mãos teimosamente colocadas no meu peito. Ela olhou para mim e disse, Javier, sabes quem eu sou? Fiquei atordoado por um momento, depois perguntei, a minha mulher. O rosto de Isabela corou e ela levantou a mão para me beliscar o rosto e sacudi-lo. Está a sonhar. O meu coração congelou e pensei, isto é um sonho. Se não, como poderia eu ter-te? Diretora Isabela, seria ótimo se gostasse de mim, murmurei desanimada. Como é que sabe que não? Não gostas de mim. Gostas da Má. Antes que eu pudesse pronunciar o nome de Marcos, Isabela selou o assunto com um beijo. Eu sei. Não acredito, a não ser que me deixes beijar-te de novo. Voltei a beijar a Isabela, e de novo. Quando estava prestes a beijar-lhe os lábios pela última vez, o alarme do telefone do escritório tocou e o sonho dissipou-se. A assistente Isabela bateu na minha secretária. Javier, a diretora Isabela quer-te na sala dela. 7. Sibyl, off-gay. Será que a Isabela sentiu o meu sonho? Ou ela vai despedir-me? Nada bom, nada bom. Isabela levantou a cabeça, os olhos fixos em mim. À medida que me aproximava, pude ver vagamente as sombras e as olheiras sobre os seus olhos, como se não tivesse dormido bem. Rinchei os dentes e perguntei, hesitante, diretora Isabela, o que se passa? Ela esfregou as sobrancelhas. Sonhou durante o seu cochilo. Quase me engasguei com a saliva, com medo de respirar, congelada no lugar por um longo momento. Ela foi tão direta. Isso assustaria um novo estagiário. Eu. O meu rosto bonito contorceu-se no nó, a sua expressão mudando sem parar. Não sabia bem como responder. Isabela tamborilou com os dedos na mesa e disse, em tom de brincadeira, Javier, qual é a tua reação? Estás a cantar-me a ópera de Sichuan. Está bem. Se não sabe como responder, pergunto de outra forma. Ela fez uma pausa, como se estivesse a considerar a resposta. Já sonhou com alguém repetidamente nos seus sonhos? Mordi o lábio com força. Isabela levantou-se de repente e aproximou-se de mim lentamente, com uma expressão séria. Javier, sonhei muito contigo. Nos meus sonhos, continuavas a beijar-me e a chamar-me esposa. Até tentaste beijar-me agora mesmo. Não achas o meu sonho estranho? Os sonhos da Isabela e os meus conectaram-se verdadeiramente. Isso não significa que ela sabe tudo o que eu já fiz antes. Há uma fenda no chão. Ainda vai a tempo de comer. Não há tempo para chorar. Isabela inclinou-se cada vez mais para perto de mim. Diretora Isabela, isto não é bom. Recuei rapidamente. Sem ter para onde recuar, ela empurrou-me contra a parede. Os lábios de Isabela curvaram-se, os seus olhos brilharam, como uma feiticeira cativante. Engoli em seco e as palavras escaparam-me sem pensar duas vezes, pareces tão beijável. O escritório ficou em silêncio por um momento. Ega. Eu sou um pervertido. Assustei a minha mulher. Oh!
De repente, alguém bateu à porta, salvando-me daquela situação terrível. Diretora Isabela, já vou. Finalmente, antes de eu sair, a Isabela chamou pelo meu nome. Ela olhou para mim, sem palavras. Podes parar de pensar tanto em beijar? Ah. E pode, por favor, deixar de ser tão atraente. 8. Saí do gabinete da Isabela e fiquei chocada ao ver o Marcos do lado de fora. Estava radiante, mas quando me viu a sair da sala de Isabela, o seu rosto encolheu-se imediatamente como um melão amargo. Quando passou por mim, pude sentir uma ligeira hostilidade no seu olhar. Senti uma pontada de frustração. Porque o Marcos e a Isabela eram namorados de infância, um casal perfeito. Esta era a frase que mais ouvia. O Marcos era brilhante, uma criança talentosa. Era um dos melhores alunos do liceu, popular entre muitas raparigas e era agora o gerente-geral da empresa do seu pai. Olhei para mim. Como alguém que já tinha sido uma má aluna, de repente senti uma sensação de derrota. Esqueça, talvez Isabela não estivesse assim tão afim dele. Eu consolei-me silenciosamente. De volta à minha secretária, os meus colegas olharam para mim com olhos estranhos. Uma colega ao meu lado tocou-me no ombro e perguntou: estás na sala da diretora Isabela há quase uma hora. O que é que ela te disse? Também ficou impressionada com a tua beleza. Conheces a diretora Isabela? Ela gosta de ti. A Isabela gosta de mim. Ao ouvir isto, o meu coração disparou. Nasci num orfanato e fui criada na lama. A Isabela era uma rosa querida, mas era algo com que eu só podia sonhar. Embora estudássemos na mesma escola, só a admirava de longe. Era brilhante e alegre, descomprometida e desinibida. Era alguém com quem eu não ousava aproximar-me facilmente. A Isabela era um ano mais velha do que eu. Nesse primeiro ano, sentei-me na plateia enquanto ela dançava balé no palco, brilhando. Ela vive no meu coração desde então. Compreendo que esta flor no topo da montanha só serve para eu admirar ao longe. Mas ainda me esforço para a alcançar. Não era muito boa aluna, sempre a relaxar, pensando que só terminaria o ensino secundário e trabalharia. Porque eu queria ser como ela. Comecei a estudar incansavelmente e finalmente entrei na mesma universidade que ela. Nesse ano, a minha nota no exame de admissão à universidade ficou entre as 10 melhores da cidade, tornando-me a maior surpresa da nossa escola. Mas quando entrei na universidade, descobri que era a presidente da Associação de Estudantes, muito ocupada todos os dias. E um ano depois, ela viajou para o estrangeiro, por isso via-a muito raramente. Mesmo assim, ainda acompanhava as suas publicações nas redes sociais todos os dias. Agora, um pensamento ardia subitamente intensamente no meu coração. Eu queria ir atrás da Isabela. 10. Nessa noite, voltei a sonhar com a Isabela. Não tão ousada como é habitual, tornei-me contida e reservada. Nesse momento, Isabela estava sentada no sofá, com os olhos ligeiramente fechados. Olhando para o seu belo rosto, foi como se tivesse sido transportada para trás no tempo. Aquela jovem de pé no palco, cheia de energia e espírito. Contive-me e inclinei-me para a frente, preparando-me para beijá-la. Quando me aproximei dos seus lábios, quase tocando-os, os olhos de Isabela abriram-se de repente e os seus lábios finos separaram-se. Javier. Eu não. Toquei-lhe no rosto, que estava um pouco quente. De repente, ela abraçou a minha cintura, impedindo-me de mexer. Então sabe quem eu sou? Olhei para a Isabela. Tinha lindos olhos âmbar. Acalmei-me por um segundo e abanei a cabeça. Não sei. Ela franziu o sobrolho. Nem sabe quem é a pessoa do seu sonho, mas beija-a todos os dias. Não está tudo bem. Isabela riu-se, exasperada, claro, com certeza. Por que não? O sinal da manhã toca sempre num momento inoportuno. No meu sonho, pestanejei, com o rosto cheio de sinceridade e relutância, enquanto perguntava à Isabela: querida, posso ter outro beijo? Estive a trabalhar horas extra nos últimos dias e não tive tempo para me exercitar. Uma parte do meu músculo já se tinha transformado em gordura. Se não aproveitasse a oportunidade para lhe dar mais uns beijos, o meu abdômen ia desaparecer. Isabela bufou: a tua ilusão. No último segundo antes de eu abrir os olhos, ela inclinou-se e beijou o canto dos meus lábios. O céu foi gradualmente clareando e eu acordei, envolta num doce sonho. 11. Na sala de chá da empresa, uma colega cortava pêssegos enquanto Isabela recebia café. Entregou um pedaço de pêssego a Isabela. Isabela, come um pêssego. É tão doce. Olhando para o pêssego que tinha na mão, respondi instintivamente: ela não come pêssegos. Ela olhou para mim, sem convicção, e perguntou: como é que sabia? A Isabela também olhou para mim. Eu só ouvi alguém dizer isso no outro dia, expliquei sem jeito. Isabela é alérgica à penugem de pêssego e não gosta de leite gordo, preferindo o americano. Aprendi isso num sonho. Isabela, isso é verdade? Perguntou a colega, virando-se para Isabela. Isabel sorriu. Bem, eu sou alérgica à penugem de pêssego. A minha colega olhou para mim, depois para a Isabela,
e perguntou desconfiada, como é que o Javier sabe isto tudo, mas eu não. A Isabela sorriu para mim e disse, então vais ter de perguntar ao Javier. Ah. Caí numa armadilha sem querer. 12. À noite, ainda tinha uma proposta para terminar, pelo que fiquei horas extra no escritório. Eu era a última a ficar no escritório e, depois de muita correria, finalmente terminei a última proposta. Esforcei a garganta, senti dor de garganta, arrumei as minhas coisas e preparei-me para sair. Mas quando me virei, vi que a luz do escritório da Isabela ainda estava acesa. Fiquei sentado durante muito tempo. A Isabela finalmente saiu. Quando me viu, assustou-se. Estás, à minha espera. Baixei a cabeça. Sim. Ela sorriu com naturalidade. Então vamos, Júnior. De repente, olhei para ela, captada nos seus olhos brilhantes, um sorriso deslumbrante. A palavra Júnior trouxe-me recordações de há muitos anos. Naquela altura, assim como agora, eu fitava-a sem reservas. Os seus olhos escuros brilhavam como obsidiana, e ela disse, Júnior, tens uns olhos lindos. Apontou para o envelope que continha o coração de menina no chão e brincou, além disso, a tua carta de amor caiu. Talvez até a Isabela, na altura, não pudesse imaginar o quão profundamente as suas palavras me iriam afetar. Ela tinha regressado à escola depois do exame de admissão para fazer um discurso, mas, na altura, eu tinha uma erupção cutânea na cara. Cada vez que andava, evitava inconscientemente os olhares estranhos de todos. Sentindo-me insegura e sensível, nem sequer me atrevia a tirar a máscara em público. As suas palavras comoveram-me por muito tempo. Gradualmente, fui ganhando confiança e, aos poucos, deixei de me importar com o que os outros pensavam de mim. E depois havia aquele bilhete que ela escreveu. Esta frase sustentou-me durante os dias agonizantes do meu último ano. Até hoje, está guardada na última página do meu diário. 13. No elevador com Isabela, o silêncio tomou conta de todo o corredor. Senti como se alguém estivesse a olhar para a minha nuca. As minhas costas estavam direitas, o meu corpo rígido, e eu não me atrevia a mexer. Os vários minutos no elevador pareceram uma eternidade, incrivelmente agonizantes. Saindo do elevador, suspirei de alívio. Diretora Isabela, veio a conduzir, certo? Já vou. Espera, eu levo-te a casa. A voz fria de Isabela ecoou atrás de mim. Eu? Ah. Mas não vamos para o mesmo lado. Quem disse que não vamos para o mesmo lado? A casa da Isabela ficava no centro da cidade, completamente diferente da minha. Mas não perguntei mais nada. Quando entrei no carro dela, ainda estava um pouco perdida nos meus pensamentos. Aquela era a vez em que me aproximara mais dela no mundo real. No momento em que estava perdido nos meus pensamentos, Isabela inclinou-se e puxou o cinto de segurança para junto de mim, com movimentos suaves e naturais. Apanhei um susto, o coração disparou. A Isabela olhou para mim, Javier, tens alguém de quem gostes? A minha respiração falhou. O rosto de Isabela estava mesmo à minha frente, tão perto que conseguia ver os pelos no seu rosto. A pessoa de quem gosto estava mesmo à frente dos meus olhos. Respondi honestamente, sim. Ela ergueu uma sobrancelha e perguntou casualmente, alguém da empresa? A política da empresa não permite romances no escritório. Tenho medo de ser despedida, murmurei. E se eu permitir? Ah. O meu coração de repente começou a bater mais depressa. Diretora Isabela, a senhora está a tentar pôr-me a trabalhar como auxiliar? Perguntei em tom de brincadeira, tentando conter o coração acelerado. A Isabela olhou para mim, com as sobrancelhas erguidas. Não é impossível. Toda a empresa é sua. É verdade que, se disser que sim, tudo bem. 14. Vamos. Para onde? Saí do carro e Isabela também, descarregando os seus pertences. Fiquei ali, despenteada pelo vento. Ela não me vai visitar tarde da noite. Fiquei ali, sem ousar mexer-me. Isabela olhou-me de relance. Se gosta de ficar aí ao vento frio a noite toda, vai em frente. Ela fez uma pausa e olhou para mim. Se chegar atrasada amanhã, será multada em 1000. Continuei a desgrenhar-me pelo vento. Finalmente, alcancei-a. Alguém me pode dizer. Como é que ela sabe o caminho sem que eu a guie? O desespero fervilhava de desespero, dei passos trêmulos, pronta para abrir a porta. Com um clique, a porta atrás de mim abriu-se mais depressa do que eu conseguia. Olhei para trás e vi Isabela entrar na casa em frente à minha. Ela virou-se e esboçou um sorriso radiante. Boa noite, minha nova vizinha. Fiquei petrificada instantaneamente. Então a deusa vivia à minha frente. Uma experiência tão nova poderia acontecer a um homem adulto como eu. Eu estava praticamente em lágrimas. Como ousaria eu sonhar com a Isabela à noite? 15. Abri os olhos e voltei a encontrar a casa familiar. Quando vi Isabela deitada ao meu lado, soube que estava condenada. A mão dela continuava na minha cintura e continuámos abraçadas.
Puxei delicadamente a sua manga, tentando afastar o seu braço de dentro de mim. A mão de Isabela moveu-se de repente. Prendi a respiração. Quando estava prestes a conseguir, ela voltou a abraçar-me, mudando para uma posição confortável e segurando-me ainda com mais força. Tentei várias vezes, mas não me consegui libertar. Desisti de lutar, resignado ao meu destino, e deixei que ela me abraçasse. Acordei esta manhã e saí de casa deliberadamente meia hora mais cedo do que o habitual, na esperança de evitar encontrar a Isabela. Por sorte, assim que abri a porta, esbarrámo-nos. Isabela levantou os lábios para mim. Olá, Javier, bom dia. Rapidamente disse olá e, sem esperar por uma resposta, fui-me embora. Javier, o que se passa entre ti e a diretora Isabela? Perguntou a colega que me deu o pêssego. Nada. Ela virou a cabeça com uma expressão indescrutável e inclinou-se para mais perto de mim. Ah, então lembras-te do filho mais velho, Marcos? Eu assenti. Ele veio ver a diretora Isabela novamente esta manhã. Penso que vão casar em breve. E então? Mas não acho que a diretora Isabela esteja interessada no Marcos, e ainda não está interessada em ti. Então, vais atrás da Isabela, disse a colega, mostrando-se desiludida. O meu coração estremeceu, depois apertou-se com força, e o pensamento criou raízes e brotou. 16. Boa tarde. O chefe de equipa entregou-me uma pilha de documentos e pediu-me que os entregasse a Isabela. A porta do escritório estava ligeiramente fechada. Estava prestes a bater quando ouvi um ligeiro som de conversa lá dentro. Este sonho é realmente estranho. Por que não consulta um médico? Era uma voz feminina. Sim, já pensei em ir antes, mas não consegui encontrar um horário adequado. Não prestei atenção e fui sentar-me no sofá ali perto e esperar. Mas depois de esperar quase meia hora, a pessoa que estava lá dentro ainda não tinha aparecido. Fui até lá e tentei bater novamente. Aliás, este sonho deve estar a incomodá-lo bastante. Não se tem sentido bem nos últimos dias. As palavras sonho e problema fizeram-me puxar a mão, que estava meio levantada. Os meus pés pareciam estar cheios de lama e eu não mexia. Ouvi então a voz extremamente fria de Isabela lá de dentro. É muito irritante. Num instante, foi como um raio. Os meus braços tremeram violentamente e os documentos que segurava quase caíram no chão. Percebi que aquele sonho a estava a incomodar. Antes, nunca tinha considerado a possibilidade de os meus sonhos incomodarem Isabela. Era tudo ilusão da minha parte. Agora parece que os nossos sonhos podem ter sido apenas um fardo para ela. Pensando nisso, o meu coração parecia estar sobrecarregado, e senti-me um pouco sem fôlego. 17. A porta da frente abriu-se com um rangido. Uma rapariga apareceu por trás, olhando para mim com um ar surpreendido. És aquela caloira de antes. A menina voltou a animar-se, virando-se para Isabela atrás de si dizendo, lembras-te daquela vez em que desmaiaste de repente no segundo ano? Foi ele quem te levou apressadamente para a enfermaria da escola. Não havia ninguém por perto, e eu não sabia o que fazer. Foi graças à ajuda dele. Não esperava que trabalhasse aqui. Diga-me, está secretamente apaixonado pela minha Isabela? A menina deu-me uma palmadinha no ombro e provocou. A Isabela olhou-me espantada. É verdade. Claro que é verdade. Lembro-me claramente, e ele parecia ainda mais ansioso do que eu. Disse a menina, orgulhosa. A época do amor secreto foi amarga. Eu gostava dela, mas não me atrevia a aproximar-me muito. Apenas a observei silenciosamente de longe, vendo-a, mas sem lhe poder tocar. Embora já tivessem passado vários anos, o meu coração ainda se encheu de tristeza quando alguém o disse tão claramente. Finalmente, sob o olhar de Isabela, consegui dizer com dificuldade. Há muito tempo, diretora Isabela. Não tem de se preocupar com isso. Há muito tempo que não gosto de si. Os meus olhos lacrimejaram. Larguei os documentos e saí apressadamente de cena. No início, pensava que a Isabela gostava de mim, afinal, estávamos juntos em sonhos há tanto tempo. Agora parece que foi mais uma ilusão da minha parte. 18. Depois de perceber que os meus sonhos estavam a causar problemas à Isabela, decidi terminar o meu sonho. Desenvolvi graves problemas de saúde mental há muito tempo. Tinha frequentemente sonhos que giravam em torno da minha infância. Mesmo depois de sair do orfanato, o sentimento opressivo era sufocante. Tentei libertar-me, mas não consegui. O meu psiquiatra disse que era devido ao trauma das minhas experiências de infância. Eu tinha sido muito reprimida e carente de amor desde a infância. Inconscientemente, ansiava por amar e ser amada, e sentia-me extremamente insegura. O meu psiquiatra ofereceu-me terapia, mas não adiantou. Só há uns meses, quando sonhei com a Isabela, é que finalmente me libertei dos pesadelos. Nos meus sonhos com a Isabela, tinha a vida que tanto desejava. Eu podia amar com bravura e ser amada sem hesitação. O sonho era tão belo que não me atrevia a destruí-lo facilmente. Mas agora, ia destruí-lo com as minhas próprias mãos. O médico hipnotizou-me. Em transe, pareceu-me sonhar com a rapariga a dançar no palco.
O sol estava suave e quente, e a rapariga era bonita e pura. Os seus olhos estavam cheios do calor do sol, e o seu olhar era gentil. Nesse ano, Isabela voltou para fazer um discurso na universidade como formanda excepcional. Após o seu discurso, muitas raparigas apressaram-se a ir buscar os seus autógrafos e a escrever mensagens de parabéns. Eu estava tão possuído que segui a multidão. Na altura, ainda estava de máscara porque a erupção no meu rosto não tinha cicatrizado completamente. Alguém esbarrou comigo, esbarrando com a Isabela à minha frente. Fiquei um pouco envergonhado na altura. No momento em que os meus olhos se cruzaram com os de Isabela, os seus lindos olhos cor-de-flor de pessegueiro curvaram-se ligeiramente. Ela sorriu para mim e disse: "Irmãozinho, os teus olhos são tão bonitos." Ela apontou para a carta no chão e disse, maliciosamente: "Deixaste cair a tua carta de amor." O meu rosto corou profundamente. Na verdade, queria entregar esta carta à Isabela, mas não tive coragem de a entregar. Sorri timidamente e respondi rapidamente: "Isto não é uma carta de amor." Finalmente, preparei-me e perguntei: "Sénior, pode, por favor, assinar isto para mim?" A Isabela pegou no meu envelope com um sorriso e escreveu cuidadosamente no verso: "Desejo-lhe um futuro risonho e promissor." Estas palavras foram como uma força mágica, inspirando-me durante todo o meu último ano de liceu. Sempre que me sentia perdida e insegura, ver aquelas palavras bonitas e poderosas reacendia o meu desejo de tentar novamente. Ao longo de inúmeras noites sem dormir, tinha um pensamento: queria conhecer a Isabela e entrar na mesma universidade que ela. Cheguei a guardar secretamente uma fotografia dela de um fórum no meu caderno de vocabulário de inglês. Sempre que sentia que a vida não valia a pena ser vivida, olhava para o seu sorriso radiante e lembrava-me do que ela tinha dito naquele dia: "Desejo-te um futuro risonho e promissor." Após o tratamento, a minha terapeuta disse que só indo até ao fim é que se pode alcançar a cura completa. Ela disse que eu poderia voltar a sonhar com a Isabela esta noite, e depois o sonho desapareceria completamente. Nessa noite, ao entrar no sonho, fiquei atordoada. Isabela, com a cabeça apoiada numa das mãos, a expressão lânguida, fitava-me atentamente. Era como se ela estivesse à minha espera há muito tempo. "Javier, por que é que não me esperou hoje?" Eu tinha algo urgente para fazer, por isso fui-me embora. Urgente? Quer dizer, consultar um terapeuta. Fiquei perplexa. Como é que sabia? A minha melhor amiga da faculdade veio ver-me hoje, aquela que viste no consultório. Disse-lhe que andava a ter sonhos estranhos ultimamente e que não parava de sonhar contigo. Disse-me para consultar um terapeuta. Mas não acho esses sonhos maus, pelo contrário, gosto de ter neles. Além disso, a minha família queria que eu casasse com o Marcos, mas eu recusei. A minha melhor amiga tocou no assunto, e eu disse que o Marcos e eu éramos apenas amigos, e era irritante que a minha família estivesse a pressionar tanto arbitrariamente por um casamento. Escutei, perplexa, por momentos incapaz de reagir. "Então, o meu sonho não te incomodou? Gostaste de mim nele?" perguntei. Isabela esboçou um leve sorriso. "És muito inteligente, mas estás enganada numa coisa. Gosto de ti, não apenas nos meus sonhos, mas também na realidade." Os meus olhos brilharam de repente e olhei para a Isabela. "A sério?" Ela deu um passo em frente, abraçou-me gentilmente e disse com um leve sorriso: "Claro que é verdade." Não consegui conter o riso e disse, um pouco envergonhada: "Eu também gosto de ti." Depois de esclarecer o mal-entendido, eu e Isabela adormecemos abraçadas. E assim, o sonho terminou. Ela e eu reconectámo-nos através dos nossos sonhos partilhados e agora estávamos conectadas em espírito. Pensando nisso, o meu coração encheu-se de doçura. 20. Quando a Isabela me chamou ao seu gabinete, eu estava nervoso. "A Sofia anda muito próxima de ti ultimamente." Isabela puxou-me a gravata e puxou-me para baixo, parecendo bastante irritada. "Nem pensar. Eu e ela somos apenas colegas, a ajudar-nos", retorqui de imediato. A Isabela trancou a porta atrás de mim e eu soube que algo estava terrivelmente errado. O seu hálito quente acariciou o meu rosto e o alarme disparou. Levantei a voz: "Isabela, vamos falar com calma. Afasta-te de mim." Se não, tinha medo de não me conseguir controlar. "Eu não consigo fazer isto." Ela pôs-se na ponta dos pés e abraçou o meu pescoço, e eu congelei instantaneamente. "Javier, estou tão cansado. Só te quero abraçar." O seu rosto pousou no meu pescoço, esfregando-se nele por um momento, fazendo-lhe cócegas levemente. Quando pensei que ela pudesse estar a dormir, ela largou-me. Ela levantou ligeiramente os lábios e olhou para mim, com os olhos profundos e sérios. "Javier, quero beijar-te." Ainda me perguntava se os beijos nos sonhos e na vida real teriam efeitos diferentes quando a Isabela me segurou o rosto e me cobriu de beijos. Parecia 1000 fogos de artifício a rebentar nos meus ouvidos. Os meus olhos arregalaram-se e, com a paixão gravada no coração, retribuí o abraço. Depois de ela me soltar, não conseguiu evitar beijar-me novamente. A Isabela segurou o meu rosto, com os olhos arregalados e um sorriso. "Ficaste muito mais bonito." Beijou-me várias vezes, incapaz de conter o sorriso. "Parece que precisamos de mais beijos." 21.
Depois de confirmarmos o nosso relacionamento com Isabela, iniciámos o nosso caso secreto. Estávamos constantemente juntos e eu continuava a visitar a casa dela. É seguro dizer que a minha casa é agora apenas uma decoração. À noite, ficava em casa dela e não conseguia que ela se fosse embora. Continuei a beijá-la, ficando cada vez mais agressivo. Percebi que a Isabela adorava olhar para o meu rosto e, ocasionalmente, acariciar o meu abdômen. Irmã, desconfio que está comigo só pelo meu corpo, disse eu, melancólica. Isabela ergueu uma sobrancelha e picou o meu abdômen. Tens razão. Estás em ótima forma. Irmã, não só tenho um abdômen definido, como tudo o resto também está ótimo. Quer experimentar? Sorri maliciosamente e atirei-a para a cama. 22. Como a Isabela e o Marcos tinham cancelado os planos de casamento, o Marcos veio visitar-me. Nesse momento, estava a sair pela porta e esbarrei com ele. O Marcos encarou-me. Javier, o que estás aqui a fazer? Levantei uma sobrancelha e sorri. Qual é a sua intenção? O Marcos apontou para mim, zangado, e perguntou à Isabela atrás dele. Não vais casar comigo por causa dele? Sim, disse Isabela friamente. Marcos, já te disse há muito tempo que tenho alguém de quem gosto. Não me incomodes. O Marcos apontou para mim e disse, ele é só um gigolo. O que é que tu tens para gostar? Fiquei em frente a Isabela e disse-lhe friamente, Marcos, se tens algo a dizer, vem ter comigo. Marcos ironizou, Javier, tu és apenas um estagiário. O que tens para discutir comigo? Oh, não preciso. Somos tão compatíveis. O Marcos ficou furioso. Isabela, vais arrepender-te disto. Podes esquecer aquele projeto nos subúrbios da Zona Leste, a não ser que o deixes. Marcos, não tenhas tanta certeza. Quem sabe quem se vai arrepender? Sorri calmamente. O Marcos saiu, e eu virei-me e liguei para o meu avô. Embora tenha crescido no orfanato. O meu avô era um magnata do imobiliário. Quando tinha 18 anos, o pessoal dele encontrou-me e eu reencontrei-me com ele. Alguns dias depois, Marcos recebeu a notícia de que a sua empresa tinha sido adquirida e ficou furioso. Fui trabalhar para a empresa da Isabela simplesmente porque queria vê-la com mais frequência. Javier, tens um talento tão escondido. Isabela ergueu uma sobrancelha. Dei um passo em frente e beijei Isabela. O meu avô quer que eu herde a fortuna da família, mas só te tenho a ti no meu coração. Então, dignou-se a tornar-se minha estagiária só para me ver todos os dias. A Isabela olhou-me confusa. Pensei por um momento e assenti. É verdade. Por outro lado, o meu avô queria que eu herdasse a fortuna da família, e eu ainda não estava preparada para isso. Mas conhecer a Isabela foi o motivo mais importante. Javier, sabes o que é o amor? É sobre idiotas teimosos como tu. Mas estou disposta a fazê-lo. Mas vou ser um pouco tola. Não pude deixar de beijar novamente a Isabela. 23. A Isabela e eu regressámos ao liceu, mesmo a tempo para o aniversário da escola. No auditório, havia uma apresentação, e o ato seguinte era um bailado. Segurei a mão de Isabela. Sabes quando me apaixonei por ti? Isabela pensou por um momento e abanou a cabeça. Apertei-lhe a mão com mais força e sorri francamente, há 9 anos, dançavas no palco. Eu achava aquela rapariga tão bonita. Mas todos estes anos, estiveste a dançar na minha mente, vezes sem conta, persistindo na minha mente. Puxei uma carta do bolso. Lembra-se disto? O que é isto? Uma carta de amor que te queria dar. Então por que é que não recebi? Isabela pegou no envelope, com lágrimas nos olhos. Viu as palavras no verso e ficou um pouco surpreendida. Não é esta a carta que lhe escrevi. Bem, naquela altura, não percebias o quão nervosa eu ficava quando estavas perto de mim. Só me lembro que ela cheirava ligeiramente a lírio do val, como o perfume de uma floresta. A Isabela puxou-me para fora da igreja e apontou para aquele local. Já te vi aqui antes. Lembras-te de mim? Sim. Lembro-me da tua figura esbelta e de ouvires exercícios de inglês com fones ao pôr do sol. Está surpresa? Na verdade, também te seguia secretamente no liceu. Javier, gosto de ti há muito mais tempo do que imaginas. Mas, no liceu, acreditava que todos deveríamos estudar muito e assumir a responsabilidade pelo nosso futuro, por isso pensei que alguns sentimentos poderiam estar enterrados no fundo do meu coração. Mas depois percebi que o amor é imparável, como o mar revolto, como o vento que não pode ser parado. Agora acho que o amor é livre e, como ainda gosto de ti, posso muito bem perseguir-te. De repente, Isabela virou a cabeça. Então, Javier, também gosto de ti há muito tempo. O meu coração era como uma ondulação numa onda de primavera. Um amor inexprimível surgiu dentro de mim como ondas, e eu estendi a mão e abracei-a. 24. Isabela estava perto do riacho a alimentar patos. Dei-lhe um toque no ombro por trás e disse, Sénior, o teu anel caiu. Quando ela se virou,
ajoelhei-me e tirei o anel que tinha preparado durante tanto tempo. As lágrimas brotaram-lhe dos olhos e ela tapou a boca, incrédula. Minha querida Miss Isabela, quer casar comigo? Isabela estendeu a mão lentamente, sufocando um soluço. Sim. 25. No momento em que o anel escorregou para o dedo anular de Isabela, patos à beira do riacho esvoaçaram sobre a água, os seus salpicos caindo aos nossos pés como uma chuva de diamantes. Ajoelhou-se, acariciando delicadamente com as pontas dos dedos o padrão de lírio do val no anel, mandei gravar especialmente com o designer. Lembro-me que ela usava sempre um broche de lírio do val nos tojos no liceu, dizendo que adorava a pureza e a delicadeza da flor. Como é que sabia que eu gostava de lírio do val? Ela olhou para mim, com as lágrimas ainda a brilhar nos olhos, mas os cantos da boca não conseguiram evitar curvar-se. Segurei-lhe a mão, os meus dedos roçando o calor da palma da mão. Vi-o sempre a usar um broche de lírio do val no liceu. Mais tarde, conversei com a sua tia e descobri que costumava cultivar lírios do val no quintal da sua avó quando era criança. Ficou atordoada por um momento, depois soltou uma gargalhada e abraçou-me. Javier, como consegues ser tão atencioso? Puxei-a para os meus braços, com o nariz enterrado nos seus cabelos, o aroma familiar do lírio do val, misturado com um toque de sol, exatamente o mesmo que sentira nos bastidores do auditório, há 9 anos. Porque te amo, quero lembrar-me de tudo sobre ti. Depois da festa da escola, caminhámos para casa pelo caminho que fazíamos no liceu. Os plátanos que ladeavam a rua continuavam os mesmos, os seus ramos e folhas tão viçosos que bloqueavam metade do céu. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, projetando sombras salpicadas no chão. Isabela parou de repente e apontou para o alfarrabista não muito longe. Lembras-te? Costumas comprar aqui cassetes áudio em inglês, e eu sentava-me ao teu lado a ver livros ilustrados, fingindo que te tínhamos encontrado por acaso. Claro que me lembro. Nessa altura, demorava-me deliberadamente enquanto escolhia as cassetes, olhando secretamente com o canto do olho para ela agachada na secção de álbuns. Estava nervoso e ansioso, esperando que ela começasse a falar comigo, mas com medo de ficar tão nervoso que não conseguisse falar. Na verdade, sei que estavas à minha espera, disse eu com um sorriso. Uma vez, fingi que me esqueci do meu dinheiro, e até te ofereceste para pagar as minhas cassetes, dizendo, pagamos juntos da próxima vez. E depois, da próxima vez que me encontraste por acaso, disseste, não precisas de me pagar de volta. Considera isto um agradecimento por me teres reservado um lugar na biblioteca. As orelhas de Isabela coraram instantaneamente, e ela beliscou-me levemente. Então sabias o tempo todo. Então por que é que não falaste comigo primeiro? Tive medo que pensasse que eu estava a ser rude, apertei-lhe a mão. Nessa altura, sempre achei que só o facto de te poder ver de longe já era suficiente. Nos dias que se seguiram, como qualquer casal prestes a casar, escolhemos os vestidos de noiva juntos, reservámos hotéis e visitámos os nossos professores do ensino secundário juntos. Quando a nossa professora nos viu, sorriu e disse, eu sabia que vocês iriam ficar juntos. No liceu, a Isabela ajudava-te sempre a organizar os teus apontamentos, e o Javier ajudava sempre a Isabela a reservar um lugar na biblioteca. Eu via sempre os teus pequenos truques. O casamento estava marcado para a primavera, quando os lírios do val estão em plena floração. O salão estava repleto de lírios do val e o ar estava impregnado de uma delicada fragrância floral. Enquanto Isabela, usando um vestido de noiva branco e um adereço de cabelo de lírio do val no véu, caminhava na minha direção, lembrei-me de repente da rapariga a dançar balé no palco há 9 anos, era como se o tempo se tivesse computado e, finalmente, a pessoa por quem eu tanto ansiava tivesse chegado mesmo ali, comigo. Enquanto trocávamos alianças, a Isabela olhou-me nos olhos. A sua voz era clara e firme. Javier, no liceu, pensava que esconder o meu amor no fundo do meu coração era uma forma de ser responsável pelo futuro. Mais tarde, percebi que o melhor futuro é contigo. Nos próximos dias, quero ver contigo a paisagem de todas as estações, trilhar os mesmos caminhos que tomamos um dia e passar o resto das nossas vidas juntos, exatamente como nos amamos. Baixei-me e beijei-lhe a testa, com a voz um pouco tensa. Isabela, desde a primeira vez que te vi no auditório, há 9 anos, não pensei em largar a tua mão. Todos os dias, a partir de agora, amar-te-ei, estarei contigo e mimarei para que sejas a pessoa mais feliz. A plateia explodiu em aplausos. Os meus colegas do liceu aplaudiram, e a nossa professora sorriu e limpou uma lágrima. Isabela inclinou-se para os meus braços e sussurrou, sabes que mais? No liceu, escrevi naquela carta de amor, espero que um dia, no futuro, possamos ver os lírios do val florescerem juntos. Agora, não só observamos os lírios do val juntos, como também passaremos a vida juntos. Abracei-a com força, com o coração a transbordar de paz. Sim, aquele vislumbre fugaz de há 9 anos tornou-se 9 anos de memórias inesquecíveis e, finalmente, uma companhia para a vida. Aqueles sentimentos não ditos, aquelas afeições secretamente escondidas, finalmente floresceram nas flores mais doces da estação dos lírios do val. A nossa vida de casados tem sido comum, mas cheia de doçura. Todos os fins de semana, passeávamos pelos trilhos perto da nossa escola, visitávamos alfarrabistas e recuperávamos o nosso antigo lugar na biblioteca. Todos os anos, durante a época dos lírios do val, íamos ao quintal da avó, plantávamos juntos e relembrávamos os nossos divertidos tempos de liceu. Um dia,
A Isabela pegou num álbum de fotografias do liceu e mostrou-me uma página, a fotografia de um rapaz a ouvir um teste de inglês debaixo de um sicômoro. Ao lado, estava um pequeno bilhete: Javier, espero que entres na universidade dos teus sonhos e que possamos ficar juntos algum dia. Puxei-a para os meus braços e sussurrei-lhe ao ouvido: Isabela, obrigada por me esperares. Obrigada por me mostrares que gostar de alguém pode durar desde o liceu para o resto da vida, desde a obsessão por essa pessoa até estar com ela ano após ano. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de sorriso, e deu-me um beijo carinhoso nos lábios. Javier, por favor, guia-me para o resto da minha vida. Do lado de fora da janela, os lírios do vale estavam em plena floração, e a luz do sol entrava pelo vidro, trazendo calor e aconchego. Eu sabia que este amor, que começou no liceu, iria florescer e perfumar ano após ano, como os lírios do vale, acompanhando-nos em cada primavera, verão, outono e inverno, transformando cada dia comum no mais romântico. Extra. 1. Lembro-me de alguém ter dito, quando entramos na empresa, que os romances internos não eram permitidos. Esqueceu-se. Olhei para Isabela, esperando ver a sua expressão de desilusão. Eu também me lembro. Nos meus sonhos, ficavas a importunar-me por beijos. Beijavas-me por todo o lado. O quê? Estás tímida agora? A Isabela agarrou-me e imobilizou-me, impedindo-me de mexer. Recusaste-te a deixar-me beijar-te nos meus sonhos, mesmo nos teus sonhos, resmunguei indignada, desviando-me do beijo dela. Isabela ficou atordoada por um momento, depois riu. Achava que era louca, sonhando constantemente com o facto de me beijares. Cada vez que acordava, suspeitava que era uma pequena pervertida. Porquê? Porque cada vez que sonhava contigo, pensava em ti. O meu coração parecia estar cheio de mel, e sorri tolamente. Ah, então se és um pervertidozinho, então eu é que sou o grandalhão. 2. Assumi a empresa do meu avô, e o meu trabalho diário era muito intenso. Mas também fui ao jantar da empresa da Isabela. Todos beberam, mas Isabela não bebeu nada. Desmaiei depois de 2 ou 3 copos. Quando voltei a acordar, Isabela estava deitada em silêncio ao meu lado. Por momentos, não consegui perceber se era um sonho ou uma realidade. Fechei os olhos e aconteceu outra vez. A mesma cena. Belisquei o rosto de Isabela, e ela mexeu-se. Porque está aqui. Depois de te deixar em casa, não me deixaste sair. Beijaste-me tantas vezes que os teus lábios estavam quase inchados. Isabela abriu as mãos. Javier, não esperava que fosses tão selvagem quando estás bêbado.